Olá, pessoal, tudo bem, oitavo ano? Nós vamos começar agora a correção dos exercícios que eu passei lá na quarta semana, certo? Vamos começar a correção dos exercícios que eu passei lá na quarta semana. Para essa correção, a gente vai estar trabalhando com vocês os seguintes casos. Olhem, página 113 e página 115. Então, caso vocês ainda não tenham o livro em mãos, pause o vídeo, vai lá, pegue o livro e abra ele lá na página 113 para nós começarmos a fazer a nossa correção dos exercícios. Se você pausou o vídeo, foi lá ou se já estava com o livro em mãos, ótimo. Agora, vamos lá. Espero que todos vocês estejam com o livro em mãos. Questão número 1 da página 113. Questão número 1 da página 113, ela fala o seguinte: utilizando o papel quadriculado e régua, elabore um gráfico de linha e represente os dados da tabela a seguir, feita pela biblioteca da escola Aprender. Lembre-se que colocar todos os dados do gráfico, nome, título dos eixos, fonte da escala, eixo vertical, determinado gráfico, responda às questões abaixo. Enfim, o que acontece? Esse gráfico eu deixei para fazer ele na nossa próxima aula. Por que eu deixei para fazer ele na próxima aula? Porque até agora eu ensinei vocês a interpretar um gráfico. Na próxima aula que eu vou estar ensinando vocês a construir um gráfico, o gráfico de cada um desses, ok? Então, a construção do gráfico, nós vamos estar trabalhando com ela na próxima aula. Aí eu volto nesse exercício e a gente fará a correção da construção desse gráfico. Então, vamos apenas para a interpretação dessa tabela. Letra A. A letra A fala o seguinte: quantos alunos no total visitaram a biblioteca nessa semana? Então, temos a tabela, né, que é uma tabela de frequência, mas nesse caso temos apenas a frequência absoluta. Temos os dias da semana e a quantidade de alunos que foram na biblioteca por dia da semana, ok? A quantidade de alunos que foram na biblioteca por dia. Se a gente somar o total de alunos que foram na biblioteca, vai ter o total de alunos que foi na biblioteca essa semana. Então, vamos ter que somar 25 mais 30 mais 40 mais 35 mais 20. Somando esses 5 valores, nós teremos 150 alunos. Então, 150 alunos foram na biblioteca essa semana. Letra B. Em que dia da semana a frequência foi maior? Em que dia da semana a frequência na biblioteca ela foi maior? Foi na quarta-feira, né? Que foi 40 alunos. Frequência maior significa que foi o dia que mais foi alunos na biblioteca. E o dia em que mais foram alunos na biblioteca foi na quarta-feira. Letra C. A partir da quarta-feira, a frequência de alunos cresceu ou decresceu? Olha aí, quarta-feira foram 40. Quinta-feira foram 35, diminuiu. Sexta-feira foram 20, diminuiu mais ainda.
Então, diminuiu mais ainda. Então, significa que a nossa frequência, ela decresceu. Em qual dia da semana a frequência foi menor? Ou seja, em que dia da semana foram menos alunos na biblioteca? Foi na sexta-feira, porque na sexta-feira foi o foi o dia da semana que menos alunos foram na biblioteca. Ou seja, sexta-feira. Letra E. Letra E. Qual foi a frequência média de alunos por dia nessa semana? Ou seja, eu quero saber qual é a frequência média de alunos. Se a gente quer saber qual é a frequência média de alunos, a gente quer saber qual que é a média de alunos que foram na biblioteca essa semana, ok? Então, nós vamos ter que somar, né? Nós vamos ter que somar a quantidade de alunos que foram e dividir pela quantidade de dias na semana. Ou seja, vamos somar alunos da segunda-feira, que foram 25, mais a quantidade de alunos que foi terça-feira, que foi 30, mais 40, que foi 25, mais 40 que foram na quarta, mais 35 que foram na quinta e mais 20 que foram na sexta. Somando tudo isso, nós vamos dividir por 5, ou seja, 25 mais 30 mais 40 mais 35 mais 20. 150. 150 dividido por 5, 30. Então, em média, na biblioteca da Escola Aprender, foram 30 alunos por dia. Essa é a média de alunos que foram por dia nessa biblioteca, ok? Agora, próxima questão, que é a questão 2. O que a questão 2 ela fala aí para a gente? É uma questão da FUNESP, uma questão de vestibular, pessoal. No curso de inglês, a distribuição das idades dos alunos é dada pelo seguinte gráfico. Ó, foi dado aí o gráfico. Vamos interpretar o gráfico? Ó, o eixo vertical, isso é o eixo em pé, é o número de alunos. Então, o eixo vertical, que é o eixo em pé, vai representar a quantidade de alunos. E o eixo horizontal, ou seja, o que está deitado, vai representar a idade de alunos. Vamos aí. Idade, 16, significa que tem 16 anos. Quantos alunos têm 16 anos? Ó, é um gráfico de coluna. Onde a coluna de 16 anos para? No 4. Então, temos 4 alunos com 16 anos. Com 17 anos, 5 alunos. Com 18 anos, 3 alunos. Com 19 anos, 1 aluno. Com 20 anos, 2 alunos. Ok? Interpretamos o gráfico. Com base nos dados do gráfico, determine, letra A, o número total de alunos do curso. O número total de alunos que estudam nesse curso, que fazem esse curso de inglês. Ou seja, nós vamos somar a quantidade de alunos que estão presentes nesse curso. Ó, são 4 alunos de 16 anos, mais 5 alunos de 17, mais 3 alunos de 18 anos, mais 1 de 19, mais 2 de 20. Então, vamos somar 4, mais 5, mais 3, mais 1, mais 2, mais 5. Ah, e tem 5 alunos de 21 anos que eu esqueci de falar. Então, nós vamos somar a quantidade de alunos aí que tem para cada idade. Somando, resultamos num total de 20 alunos. Então, nesse curso, tem quantos alunos estudando nesse curso? 20 alunos. Desculpa. Letra B.
o número de alunos que tem no mínimo 19 anos, ou seja, o número de alunos que tem 19 anos ou mais. Quantos alunos têm 19 anos? 1. Quantos alunos têm 20 anos? 2. Quantos alunos têm 21 anos? 5. Então, nós vamos ter que somar 1 mais 2 mais 5. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Então, quantos alunos têm, no mínimo, 19 anos? 8 alunos. Questão 3. A questão 3 é um gráfico chamado criptograma, né? Então, olha, o número de revistas de cada participante de um grupo de colecionadores está representado pelo seguinte criptograma: a Tânia, o Carlos, o Júlio e a Carla. Lembrando que, olha aí, cada retângulo desse daqui corresponde a 20 revistas. Então, se um dos participantes tem um retângulo todo desse pintado, significa que ele vai ter 20 revistas. Mas cada retângulo desses são divididos em 4 retângulos menores. Ou seja, cada retângulo desse é dividido em 4 retângulos menorzinhos. Então, vamos ter que pegar 20 e dividir por 4. Por 4. 20 dividido por 4, 5. Ou seja, cada retângulo menorzinho desse possui 5 revistas. Então, um retângulo maior possui 20 revistas, um retângulozinho menor possui 5 revistas. Ok? Letra A. Quem possui a menor quantidade de revistas? Quantas revistas formam sua coleção? Então, olhando aí, quem tem menos revistas? A Tânia, o Carlos, o Júlio ou a Carla? O Carlos, né? O Carlos, ele tem menos revistas. Vamos ver quantas revistas o Carlos tem? Ele tem 2 partes dessa totalmente pintadas. Então, vai ser 20 mais 20. Cada parte totalmente pintada corresponde a 20. E 2 partezinhas dessa aqui pintadas na terceira, ou seja, 5 mais 5, que vai dar 10. Então, vai ser 20 mais 20 mais 10. Carlos vai possuir 50 revistas. Letra C, B, quero dizer, letra B. Quem possui a maior quantidade de revistas? Quantas revistas foram colecionadas? Então, na letra B, queremos saber quem possui a maior quantidade de revistas. A maior quantidade de revistas, vocês dão para perceber que é formada pela Tânia. A Tânia é a pessoa que tem maior número de revistas. Só de olhar aí no gráfico a gente percebe. Mas só que o gráfico perguntou quantas revistas a Tânia possui. Ela possui 20, mais 20, mais 20. De onde vem esses 3 20? Cada região dessa totalmente pintada. E na terceira região foram pintados apenas 2 retângulozinhos menores, ou seja, 5 mais 5, 10. Então, a Tânia possui 20, mais 20, mais 20, mais 10. 20 mais 20, 30, mais 20, 60, mais 10, 70. A Tânia possui 70 revistas. Letra C. Quantas revistas faltam para Carlos para que ele tenha a mesma quantidade da Tânia? Então, o Carlos tem 50, a Tânia tem 70. Para o Carlos inteirar 70, falta quantos? 20, que é 70 menos 50, 20 revistas. Então, Carlos precisa de 20 revistas. Agora, vamos lá para a página 115. Página 115, eu pedi para vocês fazerem os exercícios 4, 5, 6 e 7. Certo? Questão 4. Em um concurso de canto, Janaína recebeu as seguintes notas de 3 jurados: 845 pontos, 876 pontos, 829 pontos. A candidata, liderando o concurso, obteve-se
849,5 pontos. Qual é a média dos pontos de Janaína? Então, para a gente saber qual é a média de pontos de Janaína, a gente vai ter que saber calcular a média desses pontos. E essa média é uma média aritmética simples ou uma média aritmética ponderada? É uma média aritmética simples. E a média aritmética simples, pessoal, ela também pode ser representada com esse x e esse tracinho em cima, ok? A média aritmética simples, ela também pode ser representada com esse x e esse tracinho em cima. Então, a média aritmética simples, x com tracinho em cima, nós vamos calcular, né, a média das notas, que é a nota média que a Janaína tirou. A nota média que a Janaína tirou foi 845 mais 876 mais 829. Pega isso tudo e divide por 3. Somando isso tudo, por que 3? Porque são 3 notas, né? Então, a gente vai somar o total de notas e dividir pela quantidade de notas que a gente tem. Somando isso daqui, 845 mais 876 mais 829, resultaremos em 2.550. 2.550 dividido por 3, 850 pontos. Então, a média de Janaína é de 850 pontos. Ela conseguiu assumir a liderança do concurso? Sim ou não? Sim, porque a primeira colocada tinha 849,5 e a nota dela foi maior que era da primeira colocada. Então, ela conseguiu assumir o concurso. Questão 5. A massa média de 5 pacotes de feijão é 1,2. Então, nós já sabemos a massa média, né? Já temos a média da massa dos pacotes de feijão. Se 4 desses pacotes têm junto a massa de 4,6, então, presta atenção, o exercício já deu a soma de 4 pacotes. São 5 pacotes e a soma de 4 é 4,6, ok? Qual é a massa do quinto pacote? Calma aí. Para achar a média, eu não teria que somar os 5 pacotes e dividir por 5? O exercício deu a média, deu o valor de 4 pacotes, da soma de 4 pacotes, e quer que a gente encontre o valor da massa desse quinto pacote. Quanto que pesa esse quinto pacote? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os 5 pacotes. X mais 4,6, que é a soma dos outros 4. Não são 5 pacotes? Então, o quinto pacote mais a soma dos outros 4. Temos um total de quantos pacotes? 5. Então, vai ser x mais 4,6 dividido por 5, que é igual à média. Qual é a média? 1,2. Então, nós temos aqui uma equação para ser resolvida, onde x é o valor da massa do quinto pacote que está faltando aí nessa conta. Então, o 5, ele está dividindo, passa para o outro lado, fica multiplicando. X mais 4,6 é igual a 1,2 vezes 5. 1,2 vezes 5, 6. X mais 4,6 é igual a 6. O 4,6 está mais, passa para o outro lado, fica menos. X é igual a 6 menos 4,6. 6 menos 4,6, 1,4. Então, o nosso quinto pacote de feijão aí, ele possui 1,4 quilogramas. Essa é a massa dele. Questão 6. Em um certo bimestre, Daniel
teve nota 7 na prova mensal e nota 8,5 na prova bimestral. Se no cálculo da média da prova mensal o peso é 1 e na prova bimestral o peso é 2, qual foi a média bimestral de Daniel? Ó, agora o exercício falou de peso, né? Se o exercício falou de peso, significa que não é mais uma média aritmética simples. Então, nós temos aí uma média aritmética ponderada. Nós temos aqui agora uma média aritmética ponderada. O que é uma média aritmética ponderada? É uma média que tem a ver com pesos, certo? Então, olha, uma média aritmética ponderada, a gente vai multiplicar, no caso, cada nota com seu peso, somar e dividir pelo somatório dos pesos. Como assim? Qual foi a nota da prova mensal de Daniel? 7. Qual que é o peso da nota da prova mensal? 1. Então, média MP significa média ponderada, é igual a 1 vezes 7, mais qual que é o peso da prova bimestral? 8,5. Então, 1 vezes 7 mais 2 vezes 8,5. Ou seja, eu falei errado, o peso é 2 e a nota é 8,5. Então, vai ser mais 2 vezes 8,5. Isso tudo dividido pelo somatório dos pesos. O peso não é 1 e 2? Então, vai ser 1 mais 2, que vai dar 3. Ou seja, então vai ficar 1, média ponderada é 1 vezes 7, mais 2 vezes 8,5 dividido por 3. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 8,5, 17, dividido por 3. Então, a média ponderada é 7 mais 17 dividido por 3. 7 mais 17, 24. 24 dividido por 3, 8. Então, a média de Daniel é 8. Ok? A média ponderada de Daniel é 8. Encontramos a média do Daniel nesse bimestre. 8. Sétima e última questão para a gente corrigir. Comprei 80 coxinhas e 40 empadinhas para um lanche comunitário na escola. O preço da unidade de cada coxinha é R$ 1,50 e de cada empadinha é R$ 1,80. Qual é o preço médio do salgadinho? Então, olha, é uma média aritmética simples. Compraram-se quantas coxinhas? 80. O preço de cada coxinha foi quanto? R$ 1,50. 1,50. R$ 1,50. Mas só que o exercício, ele não pediu a média de salgadinhos, né? O exercício, ele pediu a média dos preços. Então, eu teria que somar 1,50 mais 1,50, 80 vezes. Então, nós teríamos que somar 1,50 mais 1,50, 80 vezes. Em vez de somar isso, não daria para nós multiplicarmos 80 vezes 1,50? Daria, porque 1,50 mais 1,50, 80 vezes, é a mesma coisa que 80 vezes 1,50. A mesma coisa a gente vai fazer com as empadinhas. Não são 40 empadinhas? O preço não é 1,80? Então, em vez de somar 1,80 mais 1,80 mais 1,80 mais 1,80 40 vezes, é só multiplicar 40 vezes 1,80. Ah, Diógenes, mas é média aritmética ponderada. Não. Isso daí não é média aritmética ponderada. A gente só está facilitando, né? Em vez de somar 1,50 80 vezes e 1,80 40 vezes, a gente multiplica a quantidade pelo preço, ok? Então, vai dar 80 vezes 1,50 mais 40 vezes 1,80
dividido pelo total de salgadinhos que quem comprou, que eu, né? Que eu comprei. Então, 120 salgadinhos. Certo? Agora é só multiplicar. 80 vezes 1,5, 120. 40 vezes 1,80, 72. Então, x, né, com a barrinha em cima, que é média aritmética simples, que pode ser representado por esse x, essa barrinha em cima, é 120 mais 72 dividido por 120. 120 mais 72, 192 dividido por 120. 192 dividido por 120, 1,60. Então, o preço médio do salgadinho foi de R$ 1,60. Ok? Gente, uma vez que a gente fez a correção dos exercícios, vocês vão fazer para mim os exercícios 8, 9 e 10 da página 115 e os exercícios 11, 12, 13, 14 e 15 da página 117. Não precisam copiar as figuras e nem tabelas, caso tenha. Tá? Só copiar o enunciado e responder, tá bom? Por favor, nome, série e turno em que estuda, na folha que vocês forem entregar, de preferência com esse cabeçalho. No mais, tenham todos uma excelente semana, se cuidem e até amanhã. Tchau!